Você está alegre? Aleluia. Saltitando de alegria. Aleluia. Não tem coisa melhor do que andar no Espírito, ser cheio do Espírito Santo todo dia e toda hora, transbordando de gratidão. Tudo que o Senhor está nos falando nesses dias, de moendo nosso coração, trabalhando com a nossa consciência, gerando em nós uma fé autêntica, não é para trazer condenação, acusação. Nós já vimos que é o sangue de Jesus que nos purifica e nos perdoa. Por essa razão, o nosso coração transborda de gratidão, de alegria. O nosso Deus nos encha de gozo do Espírito Santo em todo tempo e toda hora. Quem já foi lavado pelo sangue, quem vive debaixo da autoridade do sangue de Cristo, numa vida de santidade, na luz do Senhor, não devendo nada, não tendo nenhuma culpa no cartório. É impossível não viver cheio da alegria, da leveza do Espírito Santo. Amém? Receba essa alegria de Deus. Receba desse transbordar de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nessa tarde, aleluia, queremos concluindo essa palavra. Eu louvo a Deus porque certamente ninguém vai estar dormindo agora depois dessa sacudida. Obrigado, jovens, por esse auxílio. Aleluia, que maravilha. Queremos continuar e concluir essa parte. O intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, de uma fé sem fingimento, uma fé autêntica, não fingida. Essa palavra, uma fé sincera, vem até dessa expressão sem cera. Na antiguidade, na Grécia antiga, os artistas, eles usavam máscaras de cera para esconder o rosto. Então, às vezes tinha uma máscara de alegria, mas por trás poderiam estar chorando. Ou tinha uma máscara, nas tragédias, de tristeza, de dor, mas por dentro poderiam, por trás, não sentir nada. Eles tinham a máscara de cera, não eram sinceros. É daqui que vem essa expressão, uma fé sincera, uma fé autêntica. Para que não venhamos a naufragar na fé e nos desviando da verdade, continuamente nós precisamos estar debaixo desse holofote aí. Aleluia, agora é dobrado, misericórdia. Debaixo da luz do Espírito Santo, para que qualquer desvio, qualquer dolo, mentira, engano, exagero, fuga para escaparmos, protegermos o eu, ocultarmos alguma coisa, tudo venha à luz. Antes de entrarmos nos aspectos negativos e positivos, só recordando aqui alguns aspectos da fé. Efésios 2 fala a fé pelo qual nós somos salvos. Somos salvos pela fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, é graça do Senhor. A fé pela qual nós somos salvos. Mas Romanos também nos fala a fé pelo qual o discípulo vive. De fé em fé, diz o apóstolo, através das Escrituras, o justo, o meu justo viverá pela fé. De fé em fé, de glória em glória, de poder em poder, diz o Salmo. E 2 Coríntios 3,18 fala a respeito de luz em luz. De fé em fé, de glória em glória. Esse é a perspectiva de futuro para cada um de nós. Mas também a palavra nos fala a respeito da fé como manifestação
ou como dom, doreia do Espírito, manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 9, fala a respeito que Espírito é dado a uns, como manifestação de fé. Nessa tarde, o Senhor derramou isso sobre nós, uma medida recalcada, sacudida e transbordante de fé e de graça, de ousadia, de intrepidez, para galgarmos novos patamares em graça de Deus, para o Senhor nos levar de fé em fé, de glória em glória, em cada localidade aqui representada, em cada igreja na cidade que o Senhor está levantando, sobre cada discípulo aqui, o Senhor derrama sobre a tua vida uma medida recalcada de fé. Amém? Receba diante do Senhor. Aleluia. O Senhor tem muita graça sobre nossas vidas nessa tarde. Também a palavra fala a fé como fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22, quando fala o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Essa palavra fidelidade vem a respeito dessa palavra fé, sermos fiéis, sermos perseverantes diante do Senhor. A fé pela qual nós cada dia caminhamos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o santo, o justo e o verdadeiro. Dessa maneira, Hebreus fala que o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, em nome de Jesus, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos, entretanto, da fé para a conservação, ou numa outra tradução, para salvação da nossa alma. Você diz amém? Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Dessa forma, o Senhor quer consolidar em nós essa graça, essa fé autêntica, uma fé sem hipocrisia. Queria pedir para depois a Martinha subir para trazer um testemunho, mas citando rapidamente aqui alguns aspectos negativos, nós já vimos alguns. A palavra fala ali em 1 Timóteo, na verdade é 1,19: tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, nós não podemos rejeitar a consciência boa. Olha como uma coisa está interligada, conectado um no outro. Se eu rejeito a boa consciência, se eu não guardo o coração puro, eu começo a sofrer perigo na fé, a minha fé começa a naufragar. Interessante que eu nunca tinha associado, mas o texto de 1 Timóteo 6, ele fala a respeito dos homens que pela cobiça, pensando que a piedade é fonte de lucro, e é lucro espiritual, mas não lucro material. A palavra fala que esses, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Nunca tinha associado naufragar com afogar. Ou seja, precisamos ter esse cuidado. Alguns nessa cobiça se desviam da fé. Capítulo 6 ali, versículo 21 fala: pois alguns professando se desviam da fé única e verdadeira. 2 Timóteo 2,18 fala: esses se desviaram da verdade e estão pervertendo a fé a alguns. 2 Timóteo 3,8 fala: eles resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, reprovados, réprobos quanto à fé, desaprovados quanto à fé. E ainda Tito fala: desviados da verdade, consciência e mente corrompidas, negam por suas obras, eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Nessa parte de nós termos uma fé autêntica, sincera, uns dias atrás, Deus deu algo muito especial no coração da Marta, que eu pedia para que ela pudesse compartilhar.
Coríntios, e fala sobre Moisés e o véu, e nós. E eu comecei a me lembrar que no Velho Testamento, vocês lembram, em Deuteronômio, quando conta a história que Moisés desce do monte com as tábuas da lei pela segunda vez, o rosto dele resplandecia. E o rosto dele resplandecia porque ele tinha estado com o Senhor. Ele tinha passado 40 dias em comunhão íntima com o Senhor e a glória do Senhor estava sobre ele. E o rosto dele brilhava tanto que as pessoas não conseguiam fitá-lo, não conseguiam olhá-lo. E Moisés colocou um véu sobre o rosto dele. E o texto ali em Deuteronômio 34 continua dizendo que quando Moisés se apresentava diante do Senhor, ele tirava o véu. E quando ele saía, depois de falar com o povo, ele colocava o véu. E na minha leitura de 2 Coríntios, me chama a atenção que o texto ali diz que Moisés colocava o véu para que o povo não atentasse, não prestasse atenção na glória que desvanecia. A glória do Senhor ia desvanecendo, o brilho do rosto dele ia esmaecendo. Isso me chama a atenção, porque eu sempre pensava o outro lado, de que ele mantinha o véu porque ele estava sempre brilhando. E o Espírito me lembrou que na época de Moisés, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele visitava as pessoas. Ele vinha, se manifestava e ele saía. Mas não é assim conosco. Nós temos recebido um Espírito que veio a nós e fez habitação em nós. Ele permanece. E com ele permanece a glória do Pai. Amém. A glória do Senhor, ela permanece em nós. Aleluia. E ela é para brilhar todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Mas muitas vezes, como diz, não está ali a imagem, mas a nossa consciência não é boa, ou o nosso coração não é puro, ou a nossa fé não é sem hipocrisia. E nós colocamos um véu para que aquelas pessoas que estão ao nosso redor não vejam a glória do Senhor desvanecendo na nossa vida. E o Senhor está nos chamando hoje a retirar esse véu. Porque com o rosto desvendado, Aleluia, de glória em glória, somos que nós transformados. nos apresentamos, sendo transformados à Aleluia. imagem do Senhor. Amém. Então, queridos, existem véus e véus. Nós podemos colocar um véu que o nosso irmão não vai ver o que está por trás, mas diante do Pai não existe véu. É verdade. Ele nos conhece, Oh, Ele sabe onde está o nosso coração, a nossa consciência, Ele conhece a nossa fé. E Ele quer que nós vivemos uns com os outros, sem véu, sem máscara, sem hipocrisia. Aleluia. Pode parecer que esse véu é uma coisa feia. Muitas vezes esse véu é atividades. Nos escondemos atrás de estar nas reuniões, de responder ao que é pedido, de levantar as mãos, de cantar, mas no nosso interior, o nosso coração não é puro. A nossa fé não é sem hipocrisia. Então vamos permitir que o Espírito Santo mostre a cada um de nós se temos colocado um véu. E se tem sido assim, que nós retiremos esse véu e entreguemos esse véu para o Senhor em nome de Jesus, para de rosto desvendado continuarmos crescendo juntos. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, para que todo e qualquer tipo de véu, de aparência, de termos andado no Espírito e sermos usados por Ti, mas de repente começamos a andar na carne e ainda mantemos uma aparência de espiritualidade. Palavras, jeitos. Senhor, nós queremos ser autênticos. Como a Marta lembrou, Tua palavra aqui, queremos Te contemplar, a Tua glória, para sermos transformados com o rosto desvendado, sem qualquer coisa de máscara, que nos traz uma outra aparência de religiosidade.
Queremos ser verdadeiros contigo e uns com os outros, para que de fato andemos do Espírito, para que de fato continuemos cheios do Espírito. Nós não podemos nos dar o luxo de cair na carne, porque Tu tem nos feito novas criaturas, cheios do Teu Espírito, para vivermos e andarmos no Teu Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Nessa tarde de novo, onde Tu vais passando o Teu bisturi espiritual e fazendo o nosso diagnóstico, e esse check-up opera na nossa fé. Queremos crescer em todos os aspectos da fé que Tu tem nos trazido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia. Dessa maneira o Senhor quer nos mostrar a respeito dessa palavra agora positiva. Quero te trazer através do exemplo de Timóteo, que não só o aspecto negativo, mas também o aspecto positivo da parte do Senhor. Uma fé sem hipocrisia, uma fé sincera, uma fé autêntica. Da mesma forma, como tiramos uma foto de Paulo, conseguimos os manuscritos originais, tiramos uma do Timóteo, aleluia. Brincadeira só. Paulo fala para Timóteo, o verdadeiro filho na fé. Tu, pois, filho amado filho, para continuarmos diante do Senhor, nós precisamos ter essa grandeza, essa clareza que somos filhos amados. Esse é o relacionamento. Essa expressão que aparece várias vezes, tu porém, olha comigo, 1 Timóteo 6:11, tu porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. 2 Timóteo 3, versículo 10, continua dizendo, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Tem sido de fato um discípulo, tem seguido de perto. Versículo 14 de 2 Timóteo 3:14, tu porém permanece firme naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, numa outra versão, convicto, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que te podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Ainda capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 5, de novo aparece essa expressãozinha, tu porém, ser sóbrio, cabeça fria em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério, o teu serviço. Tu porém, com graça, mas sacuda os ombros da pessoa que está ao teu lado e diga bem nos olhos de novo, tu porém, aleluia, há um diferencial, tua vida, aleluia. Tu porém ser sóbrio, tu porém permanece, tu porém tem seguido de perto, tu porém, homem, mulher de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Dessa maneira, nós vamos recebendo da parte do Senhor essa fé sem fingimento, que aqui Paulo recorda que primeiro habitou na avó Lloyd e na mãe Eunice, e agora também ele estava certo que também está em ti. E ele fala para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, modelo, referencial dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na esperança. O que Deus está clamando para que se levante nessa geração, em cada localidade, são jovens, são casais, são adolescentes que se tornam padrão,
modelo no meio dessa geração corrupta e pervertida, cada vez pior, que onde o sujo vai se sujando, onde o impuro, a impureza vai aumentando, mas há um contraste da igreja que se levanta nesses últimos dias, a igreja santa, pura, sem mácula, que o Senhor vai levantar e arrebatar como sua noiva. Há um contraste gritante, porque eles entenderam: tu porém sê santo, tu porém, aleluia, sê modelo em todas as coisas. Aquele que é santo se santifica mais, aquele que é puro, cada vez mais da pureza de Cristo, aquele que é limpo, cada vez mais limpo pela palavra de Deus. Ninguém te despreza, ninguém te despreze, aleluia, pelo contrário, torna-te padrão. Dessa maneira, Paulo continua falando para Timóteo, e vai dizendo para ele: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, daquilo que tu tens seguido, tem cuidado, atenção, não é de qualquer maneira, não é de uma forma negligente ou indisciplinada, atenta à forma da tua vida e do ensino que tens recebido. Da mesma maneira, tu tens seguido de perto o texto que nós acabamos de ler, tens sido discípulo em todas as coisas que tu tens recebido ensino, catequese, os livretos, a palavra, as pregações, os congressos, o procedimento dos teus pastores, o propósito eterno de Deus, a fé verdadeira, o caráter de Cristo se manifestando em longanimidade e amor. Tu tens seguido de perto, tu porém. Há um contraste sempre. Dessa maneira, ele diz para Timóteo: mantendo a fé, combatendo o bom combate. Combate da fé, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, de novo, a constância, a mansidão, há continuamente um cutucar do Espírito. Tu porém, aleluia, sinta o sacudir do Espírito Santo. Tu porém, seja despertado de qualquer sono espiritual. Tu porém, seja despertado de qualquer mordidão espiritual, de qualquer vida de aparência, seja denunciada em nome de Jesus. A palavra continua dizendo: foge das paixões da mocidade, foge, aleluia, de envolvimento com impureza sexual, foge daqueles que semeiam divisão no meio do corpo de Cristo. Eu sempre achei meio contraditório: eu sou um homem de Deus, eu tenho que combater o bom combate, por que eu tenho que fugir? Meu querido, tem coisas que a gente não tem que resistir. A palavra fala: resistir ao diabo, mas a palavra não fica falando resiste à tentação no sentido de ficar flertando, ficar ali, né? Não, ele diz: foge, larga, desliga, dá o clique, tira fora o controle, sai, toma medida radical, abra a vida, venha para a luz, rompa com as trevas. Tem coisas que você precisa fugir. Eu tenho certeza que ecoava nos ouvidos de Timóteo continuamente as palavras finais ali de Paulo para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça já me está aguardada, e não somente para mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Tenho certeza que essa palavra ecoava continuamente nos ouvidos de Timóteo e levava ele: eu quero continuar seguindo os padrões, os referenciais que eu tenho na minha vida, homens e mulheres de Deus que caminharam, que me antecederam na fé. Eu olhando para eles, eu quero continuar até o final também a minha caminhada. Você diz amém? Essa é a tua decisão? Aleluia, Senhor. Ele fala em 1 Timóteo 4,6, ele diz: serás bom ministro, bom diácono de Cristo Jesus.
Numa outra palavra de 2 Timóteo 2,15, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ainda no mesmo livro de 2 Timóteo 2,24, ele fala: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Deixei para o final a palavra que diz em 1 Timóteo 6,11, que já acabamos de ler: tu, porém, ó homem de Deus. Gostaria que tu sublinhasse essas expressões na tua Bíblia, se quisesse, pudesse destacar na tua frente, de sermos todos bons ministros em Cristo e de Cristo, servos diáconos, obreiros aprovados, que não têm de que se envergonhar, porque não há nada que possa ser acusado pelo inimigo ou pelos outros. Uma vida irrepreensível. Manifesta a tua glória, Senhor. Eu não quero me alongar, eu estou quase terminando, falta alguns slides só, mas eu queria tanto te trazer para algo que o Senhor me sacudiu com essa expressão: tu, porém, ó homem de Deus. Se tu fores estudar um pouco mais a vida de Timóteo, eu fiz pequeno levantamento aqui, tu vai ver que o referencial dele é assim, não é um guerreiro, não é um cara ousado, ele não é um cara intrépido. Nas entrelinhas, tu vai ver que em 1 Coríntios 16, 10 e 11, Paulo vai dizendo: se Timóteo chegar entre vós, veja que ele esteja entre vós sem receio, sem medo. Timóteo teve que trazer com ele um e-mail de referência apostólica, uma cartinha: não me maltratem, quando eu estiver lá em Rio Claro, não judiem de mim. Brincando com o Alexei aqui. Timóteo não era aquele cara aguerrido, né? Não era aquele cara todo machão, firmado em Cristo. Ele tinha cheio de tremores e temores, receios. Ali, 1 Timóteo 4,12, que nós já falamos: ninguém despreze a tua mocidade. Nós lemos aquele lá e achamos e tiramos de letra que é uma palavra para nós, e não nos damos conta que na verdade Timóteo lutava com desprezo, lutava com rejeição, lutava certamente com espíritos de inferioridade que militavam contra ele, no qual ele às vezes com pouca idade já fazia parte da equipe apostólica. Barnabé, Silas, ali, Lucas, Epafrodito, tantos homens de envergadura espiritual, e o Timóteo olhava para si e disse: quem sou eu? Paulo teve que falar para ele: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão. Em 1 Timóteo 5,23 fala das constantes enfermidades. Ele lutava com enfermidades físicas. Não tome somente a água, mas tome um pouco de vinho, né? Para ter o cuidado medicinal naquela época, para que pudesse receber graça de Deus. Cuidado de Paulo. Timóteo cheio de enfermidades, ou constantes, como fala ali. E em 2 Timóteo 1, 7 e 8 nos fala naquela palavra tão contundente: o Espírito pelo qual nós temos recebido, diz Paulo para Timóteo, não é um espírito de medo, de covardia. E a gente lê aquele lá, mas não associa que na verdade, então, possivelmente, Timóteo lutava com medos, com inseguranças, até com covardia.
E Paulo tinha que dizer para o seu amado discípulo: Timóteo querido, o Espírito Santo de poder que veio sobre cada um de nós, não é um espírito de medo, de insegurança e de covardia, mas é de poder, de amor e de autodisciplina no Senhor. É quase que ele foi dizendo: Timóteo, vai! Parece eu e você. E eu quero trazer essa palavra para todos os discípulos aqui, mas muito especialmente para todos os líderes de localidade e lideranças, pré-lideranças, projeto de lideranças, sonho de lideranças. Deus está de olho em ti. Tu és um amado Timóteo, tu és uma amada Timoteia. Não, acho que não dá certo. Oh, Jesus. Timóteo significa aquele que adora a Deus. Que nome mais lindo. Deus. Agora eu queria que tu conseguisse captar o que eu estou querendo concluir aqui. Essa expressão, tu porém, ó homem de Deus. Quem está recebendo essa palavra tão forte é Timóteo, com toda essa biografia que você está vendo ali, que não é um currículo, muito impressionante, pelo contrário. Insegurança, rejeição, instabilidade, receios, medos, enfermidades. Não é muito para apresentar. Agora, para esse Timóteo, Paulo diz pelo Espírito Santo: tu, porém, ó homem de Deus. Para nós cai como algo forte, mas nós não temos a dimensão do que era Timóteo, que foi educado nas Sagradas Letras desde a sua mocidade, e que escutou acerca de Moisés, de Samuel, de Elias, de Eliseu, escutou a respeito dos profetas, e agora ele recebe esse e-mail, essa carta, onde ele recebe essa designação: tu, porém, ó homem de Deus. Para que o homem de Deus seja aprovado, perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Quando estava estudando, num comentário, saltou os olhos e eu consegui ver no meu espírito o impacto que isso gerou na vida do Timóteo. Porque quando a palavra de Deus fala, tu porém, ó homem de Deus, ele fala a respeito de Moisés. Em Deuteronômios 33 fala: Moisés, homem de Deus. Preste bem atenção, e eu queria que tu entrasse na visão espiritual para entender a galeria no qual Deus está puxando o Timóteo e te puxando junto. A palavra diz a respeito de Samuel, em 1 Samuel 9,6, Samuel, homem de Deus. Meu Jesus amado. Depois ele continua falando acerca de um profeta não tão conhecido, Semaías, em 1 Reis 12:22, homem de Deus. Mas ele continua falando a respeito de Elias, homem de Deus. Meu Jesus amado, é só graúdo. Moisés, imagina o que é para um judeu. Se para nós a gente fica meio balançando, imagina para Timóteo, filho de mãe judia, ensinado desde os primórdios sobre Moisés, o grande homem de Deus. Samuel, profeta do Senhor. Elias, Eliseu, misericórdia, Senhor amado. É nessa envergadura, misericórdia. O próprio Davi, um dos reis de maiores expressão dentro da nação de Israel, se levanta Davi,
homem de Deus, homem conforme o coração de Deus. Davi, homem de Deus. E nessa linha, nessa envergadura, Timóteo recebe do Espírito a 7ª vez que aparece nas Escrituras essa expressão, homem de Deus. Tu, porém, Timóteo, homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Tu está conseguindo captar o que é para um Timóteo ser enxertado nesse estirpe, nesse naipe de homens de Deus. Eu creio que quando ele leu a carta, ele disse, não, peraí, Paulo, tu viajou na maionese aqui, alguma coisa está errada, deu um nó na cabeça de Timóteo, não pode ser. Ele foi lembrando de cada um desses homens, e foi lembrando de Moisés, de Samuel, de Semaías, foi lembrando de Elias, Eliseu. E ele diz, Timóteo, eu vou entrar nessa nível, junto com Davi, junto com Moisés, junto com Samuel. E o Espírito Santo testificou no seu coração, é assim como eu te vejo, é assim que tu és meu amado e o meu chamado. Eu tenho te escolhido, diz o Senhor, e a mesma palavra profética eu ouso dizer pelo Espírito Santo nessa tarde sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tu, porém, homem de Deus, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Tu, porém, suporta as aflições, as perseguições, as decepções, as frustrações. Faz um trabalho de evangelista e diga comigo, cumpre cabalmente o teu ministério. Você pode repetir comigo, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu quero te pedir para tu colocares em pé, e eu queria chamar aqui para frente os líderes de localidades aqui presente. Podemos nos colocar em pé, alguns já estão chegando bem rapidamente. Queria pedir para o Dani e os músicos vierem aqui para cima. Mas queria pedir, vem a esposa junto, discípulos, aleluia, não é exclusivo, não é algo de clero, mas eu quero abençoar em nome de Jesus aos Timóteos fiéis e amados em cada localidade. Aleluia. Misericórdia, Senhor. Eu creio que possivelmente tem dias no teu ministério que tu te sente como um Timóteo, fraco, inseguro, fragilizado, sozinho. E às vezes tu chega a duvidar, será que eu sou um homem de Deus? Será que eu sou uma mulher de Deus? Às vezes no teu interior passa dúvidas. No teu coração, o diabo às vezes te assola com acusação de coisas do passado. Em nome de Jesus, o Senhor te fala nessa tarde. Para mim, tu és e sempre serás um homem e uma mulher de Deus. Eu tenho te escolhido, sim, diz o Senhor. Eu tenho te chamado antes da fundação do mundo e antes de ser gerado no ventre da tua mãe. Eu te chamei para ser meu, minha. Eu te chamei para ser obreiro na minha casa.
Eu te escolhi como servo e serva minha, com toda a graça, diz o Senhor. Quero te convidar para que tu receba no Senhor um óleo fresco, um óleo novo, um óleo de graça sobre a tua vida. Queria pedir para que os obreiros aqui, os colegas, presbíteros, diáconos, obreiros da localidade, discipulador, imponham as mãos sobre esses queridos e comece a ministrar a graça de Deus sobre esses Timóteos, sobre essas valentes Priscilas, sobre essas valentes Febes, Dorcas, aleluia, que o Senhor está ressuscitando com poder e com graça, a esses Timóteos e Titos, a esses Filemons que o Senhor tem levantado em cada localidade. O Senhor te enche com o Espírito Santo nessa tarde, te enche com graça e com renovo. Queria pedir para as esposas virem aqui na frente e abençoar as irmãs. Antes do intervalo agora, vamos continuar um pouco mais. Ministra com fé, impõe as mãos, começa a profetizar sobre esses queridos. Obrigado, Jesus. Tu, homem de Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Derrama-te, Espírito Santo de Deus. Derrama teu óleo sobre cada irmão e irmã, cada casal, a esposa que não pôde vir. Ministra sobre a tua casa, Senhor Jesus. Enche do Espírito Santo de graça e de unção, de fé sobre a vida dos queridos, em nome de Jesus. Receba graça, graça, graça. O Senhor não errou em te chamar, o Senhor não se enganou em te chamar, Ele sabia e sabe muito bem. Ele te vê como um precioso diamante, lapidado cada dia para a glória do seu reino. Receba renovo de Deus nessa tarde. Receba a graça do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vai firme, Azaf. Aleluia.